Meu irmão, minha irmã, paz e bem a você. Hoje, terça-feira, 28 de julho, já estamos na última semana do mês de julho. Hoje, dia 28, na data de hoje, em 1914, nós tínhamos início da Primeira Guerra Mundial. E também hoje se celebra a independência do Peru, faz memória da independência do Peru. Você, mais uma vez, o nosso desejo de um dia abençoado, de que a graça de Deus esteja sempre com você e, mais do que isso, você seja sinal da graça de Deus aos seus irmãos e irmãs. E assim, testemunhemos a nossa fé, vivendo as diferenças, mas sem diferença. Vamos escutar o evangelho de hoje, de São Mateus 13, do 36 ao 43, que diz: Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós escutamos há poucos dias atrás a mensagem do Evangelho quando Jesus falava a parábola do joio, né? Lembrando que no terreno o homem plantou trigo e veio o inimigo e plantou o joio, e depois todos estavam preocupados, os empregados, e queriam que fosse tudo logo cortado. Então o dono daquele terreno vai dizer: deixe que os dois cresçam juntos. Depois a gente vai saber com mais certeza diferenciar um do outro. Hoje é a explicação desta parábola, o evangelho que nós escutamos. Temos a vantagem, todos nós, de que é o próprio Senhor Jesus quem explica a parábola aos apóstolos. Jesus propôs a parábola a todos, à multidão e também a nós, mas somente aos seus apóstolos, aos mais íntimos, é que propôs a explicação da parábola. Talvez seja preciso que você se examine para reconhecer se entende as coisas de Deus ou não. E se você não as entende, você pode adivinhar por quê. Quantas e quantas coisas estava o Senhor disposto a manifestar-lhe se você se tivesse aproximado mais dele, se tivesse penetrado em seu espírito. De todos esses bens você se privou precisamente por falta de espiritualidade, de maior convivência com o Senhor, de uma espiritualidade talvez superficial, vazia, por viver talvez com excessiva superficialidade. Se você se dispuser com humildade à convivência íntima com Deus e o buscar em uma oração constante e simples, não duvide de que o amor de Deus também o escolherá para tornar-se confidente de suas coisas, das delicadezas do seu amor. Dentro da explicação, Jesus deixa tão claro e vai falando aos poucos ao coração e à mente dos seus apóstolos. O que semeia a boa semente é o Filho do homem. Todo bem procede de Deus, nós sabemos disso. Tudo que é de bom existe em você, precede de Deus. É Ele quem semeia nos corações a doutrina e a vida do reino. A Ele, pois, você deve pedir
tudo que é de bom você precisa ou deseja. O campo é cada pessoa, é você, eu, somos nós, nosso coração, em cuja terra tanto podem depositar-se as sementes de trigo quanto as do joio, as do bem quanto as do mal, a espalhada pela mão amorosa de Deus, como a jogada pela mão do inimigo de sua vida espiritual. O campo pode ser também o mundo inteiro, sem exclusivismo, sem preferências. A doutrina de Jesus é para todo mundo. Assim se expressa a universalidade do seu reino. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, do versículo 38. Com esta expressão de filhos do reino, se quer dizer os adeptos do reino. Os adeptos e filhos do maligno, os adeptos do maligno, que se esforçam por impedir o advento, a vinda, a concretização do reino. Indubitavelmente que você, meu irmão, minha irmã, é chamado para ser uma boa semente, filho e filha de Deus, filha deste reino, e como tal, construir um mundo novo que o reino exige, opondo-se assim à ação dos acusadores da iniquidade. O inimigo que semeia é o demônio, inimigo de Deus e inimigo do homem, inimigo da verdade e do bem, e por isso inimigo também do reino. A colheita é o fim do mundo, os ceifadores são os anjos. Consequentemente, até que chegue o momento da colheita, ambos, os filhos de Deus e os filhos do maligno, deverão viver misturados, jogando ambos os punhados de semente do bem e do mal. Por último, no fim do mundo, o trigo será colhido e guardado no celeiro do céu, enquanto o joio será queimado no fogo. Haverá choro e ranger de dentes, como nos lembra o Senhor. Era esta uma expressão rabínica, choro e ranger de dentes, no qual o choro é a metáfora que expressa a dor, enquanto o ranger de dentes expressa metaforicamente o furor do desespero. E será somente então que os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Isto é, Jesus aponta aqui para uma solução escatológica de todos os sucessos da vida do mundo. A luz da Sagrada Escritura aparece como símbolo da glória e da felicidade. Daí que várias vezes se mencione na Bíblia que os justos resplandecerão como o sol. O reino tem duas fases, terrestre e celeste. A celeste é somente para os bem-aventurados. Porém, o reino na sua fase terrena, isto é, a igreja, não é constituída somente de justos predestinados, mas está integrada por justos e pecadores. A igreja reconhece que não é uma comunidade dos eleitos, pois abrange membros que não são fiéis. Deus tolera a presença destes membros na igreja, como a tolera no mundo em geral, mas o juízo decidirá o destino final dos justos e dos malvados, e assim purificado, e cada um purificará o reino dos céus. A semente do joio foi semeada intermitentemente em cada coração, junto com o trigo, o joio em cada coração. Foi o demônio que derramou a semente do mal, como germe de confusão, para chamar de mal o que é bom e chamar de bom o que é mal, causando confusão. Pois o diabo sabe muito bem que não é tática adequada apresentar o mal como mal, mas sim com aparência de bem. Caso contrário, seria rejeitado já no início. Daí que nós temos tantas desculpas para justificar as nossas atitudes que inconscientemente sabemos que não são positivas e nem cristãs, mas buscamos de todos os meios justificativas para nos convencermos a nós e também a os que estão ao nosso lado. Por isso é que nós dizemos e lembramos que o demônio exatamente semeia o joio junto com o trigo para gerar
esta confusão, causar esta confusão. Daí a necessidade de se viver numa vigilância constante sobre você mesmo, a fim de que, percebendo cada vez mais a graça de Deus na sua vida, você possa agir conforme a vontade de Deus, se deixando enraizar, se deixando motivar pelos pensamentos, hábitos, costumes, que não são ofensivos aos ensinamentos e à vontade de Deus. Você busque viver de forma à vontade do Pai Celestial. E assim, em lugar de facilitar a implementação da divisão, da discórdia, você facilitará a implantação do reino. Você se transformará, na verdade, em alguém que é construtor do reino de paz e de alegria. A semente boa são os filhos de Deus. Você é filha de Deus. Deve ser, consequentemente, semente do bem, trigo destinado aos celeiros do céu. Conheça a sua vocação e corresponda a ela com generosidade, fazendo aquilo que precisa para que o bem prevaleça, mesmo diante de tantas situações do mal e maléficas que tantas vezes atingem a nossa vida. Que você, meu irmão, minha irmã, busque viver o bem, implantar o bem, multiplicar o bem a partir da sua vida, para que nós tenhamos uma vida iluminada pela palavra que vem do Senhor e nos dá vida nova. Um dia abençoado. Transmita, divulgue este áudio aos seus contatos, motive as pessoas a se inscreverem no nosso canal, divulgue cada vez mais e assim seremos todos evangelizadores. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.